não posso deixar de, antes de começar a minha fala, de fazer uma referência ao que foi dito pelo querido senador Paim. De tudo que foi dito aqui, eu só tenho uma pergunta a fazer, senador Paim. Para onde estamos indo? O que está acontecendo com a humanidade? E mais ainda, por que essa inversão de valores, onde o bem material suplanta o direito mais sagrado, que é o direito à vida? Dos atos terroristas que eclodem no mundo e atingiram recentemente a capital mais bela do nosso planeta, que é Paris, a violência urbana, a violência doméstica, a violência que atinge principalmente as minorias, as mulheres negras, os jovens, a sociedade como um todo. E a minha fala não é muito diferente da fala do senador Paim. Eu serei muito breve, todos devem ter assistido no Fantástico, um programa de domingo à noite, que abordou um tema que atingiu mais uma vez e de forma negativa o meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Ali foi tratado, com muito detalhe, senadora Ana Amélia, de caso de prostituição infantil e pedofilia envolvendo homens da sociedade e, principalmente, políticos do meu querido Estado. Eu já tinha conhecimento do assunto, há 8 meses o Ministério Público tem investigado, já indiciou e já está apurando essas denúncias, envolvendo não apenas políticos e não apenas homens. O que nos choca e que me dá um sentimento de impotência e de angústia é que nós temos mulheres envolvidas, mães que aliciam, assediam meninas, a maioria delas humildes, pobres, tentando oferecer bens materiais pela sua integridade física, pela sua integridade moral. Meninas de 9, 10, 11 anos que vão para agências de aliciamento e são obrigadas a se prostituir. Nós não estamos falando apenas de prostituição infantil, nós estamos falando do crime mais bárbaro que pode ter em relação às nossas crianças. Nós estamos falando de pedofilia. Durante a reportagem, eu confesso que fiquei me perguntando, aquilo que já me pergunto há muito tempo como mulher e como mãe: como pode? O que leva um ser humano, um homem, a cometer tamanha atrocidade? Nós estamos falando de jovens de 15, 16 anos, nós estamos falando de crianças de 9 a 12. Pessoas que dizem: eu não quero nem adolescentes, eu quero crianças. Eu não quero me delongar, porque isso me angustia e eu não quero aqui cometer nenhum tipo de injustiça. Mas é importante tentar entender este problema. Eu tentei usar a lógica, a razão, e fui lá nos meus anos de faculdade, da prática forense, da psiquiatria forense, que fala que pedofilia é uma doença e que, portanto, o homem tem que ser tratado como tal, é inimputável ou semi-inimputável, e, portanto, temos as medidas de segurança previstas no Código Penal que estabelecem a internação desta pessoa ou mesmo tratamento hospitalar no caso de casos mais brandos. Mas eu confesso que não consigo fazer esse raciocínio. O raciocínio lógico não me é suficiente. Tento usar a emoção. Aí a coisa complica. Porque aí é o sentimento da mulher, é o sentimento da mãe que se mistura ao sentimento das mães dessas crianças que são atingidas na sua integridade física e na sua integridade moral. Se eu for buscar os dicionários, o Google, ele não é suficiente para conseguir conceber a situação. Senadora Simone, 1 minuto. Eu não sei se posso, se a presidente me permitir, com o maior prazer, estou numa comunicação inadiável, mas eu acredito que é um assunto tão sério e Vossa Excelência, mais do que ninguém, tem muito a contribuir com o meu pronunciamento. Então, eu peço permissão da senadora Vanessa Graziotin para poder escutar o senador Crivella. Eu estava na fila também, senador. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, se pudesse, relatasse um projeto que eu tenho na CCJ, ou se debruçar sobre ele, que é a castração química voluntária. Eu visitei o presídio lá de São Paulo, onde 1.000 pedófilos e estupradores, onde está o maníaco do parque, e são pessoas, na grande maioria, de cabelo branco, reincidentes, em mais de 90% dos casos. De tal maneira que outros países adotaram, e eu propus isso aqui na Comissão de Constituição e Justiça,
a castração química voluntária. Talvez fosse uma maneira de diminuirmos esse drama que Vossa Excelência hoje traz ao plenário com tanta emoção. Obrigada, senador Marcelo, pela confiança. Teria o maior prazer se for o presidente me der o privilégio de relatar esse projeto, até porque já pensei algumas vezes nele como advogada que fui. Nós sabemos que há um impedimento constitucional se o castramento químico fosse obrigatório, não é o caso do seu projeto. Uma vez que o artigo 5º prevê que o preso tem direito à integridade física, mas no caso do castramento químico voluntário, Vossa Excelência está coberto de razão, pode ser a grande solução para esse problema. Segundo estudos, praticamente é reduzido em 2% a incidência dos casos quando se utiliza a castração química. E é importante dizer o que isso significa. Nós não estamos falando em violar a integridade física da pessoa, simplesmente dar injeções de hormônio feminino para que essa pessoa não mais tenha, infelizmente, essa vontade que nós não conseguimos entender, né, por uma relação sexual totalmente anormal e reprovável. Eu acho que Vossa Excelência, não leio o projeto de Vossa Excelência, mas já de pronto digo, não vejo a princípio inconstitucionalidade e, muito pelo contrário, no mérito, acho que é uma das grandes saídas para resolver esse problema. Se a senadora Vanessa me permitir, eu concedo a parte também à senadora Ana Amélia. Senadora Simone, na verdade, ela falou doença, talvez uma tara, mas é inaceitável. E o que Vossa Excelência narra é a indagação dramática que são mães envolvidas no processo, as mães que entregam as filhas menores a essa prostituição, vindas de periferias pobres e encarando assim a sua filha, que devia ser preservada, como um produto que está à venda no mercado. E também a responsável por aliciar essas jovens deve ser mãe, ou os próprios pedófilos devem ter filhas mulheres jovens, foram crianças. Então, é toda uma perversidade inaceitável desse crime hediondo. Pedofilia é um crime hediondo. E, Vossa Excelência, então, esse projeto do senador Crivella, penso que seja uma boa alternativa. Senadora Vanessa, no mesmo programa, eu sinceramente fiquei muito e tão emocionada quanto esse da pedofilia no Mato Grosso do Sul, e não é certamente outros estados brasileiros. Não se tome como seu estado apenas exclusivo, não. O mais grave é que outros estados têm. Mas também uma matéria chocante sobre a bulimia, o bullying nas escolas. E o trabalho que está sendo feito para erradicar, a exemplo do que outros países fizeram, como a Austrália e os Estados Unidos. Então, eu fiquei assim muito emocionada até pela forma como uma orientadora trabalhou as crianças para vencer essa agressão e essa agressividade que não se justifica na escola, que deve ser um ambiente de paz. E também nas famílias que tenham o ambiente de paz. Parabéns pelo pronunciamento, senadora. Eu é que agradeço, senadora Ana Amélia, pela contribuição. Quero incorporar as contribuições dadas ao meu pronunciamento. Não posso encerrar, sei que já estou aí, faltam 2 minutos apenas para finalizar o meu tempo, mas não sem antes deixar muito clara a minha posição. Prostituição infantil e pedofilia são 2 crimes bárbaros que matam o sonho das crianças, comprometem a integridade física, psíquica, moral dessas crianças, mas principalmente roubam o futuro dessas crianças e desses jovens. Então, a minha contribuição neste momento, porque estou de olho e acompanhando atentamente o desenrolar das investigações no meu estado, é me colocar à disposição na Comissão de Desenvolvimento Humano, na Comissão de Constituição e Justiça, no plenário desta casa, como mãe, como mulher, para podermos acabar com este mal. E mais ainda, deixar aqui um pedido. Como no Reino Unido, que recentemente, há 3 anos, investiga o abuso sexual de crianças e jovens, e já indiciaram 1.400 pessoas, dentre elas mais de 250
personalidades públicas e 76 políticos na Inglaterra. No Reino Unido, a minha contribuição aqui, a minha sugestão é que não tenhamos mais operações da Polícia Federal envolvendo apenas os estados individualmente, que nós possamos transformar essas operações não em operações federais, mas numa grande operação nacional, envolvendo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, o Ministério da Justiça, junto com o Ministério da Saúde, o Congresso Nacional, para que possamos juntar todos esses casos numa única operação. Porque eu não posso admitir, e com isso encerro, não posso admitir que em países como os Estados Unidos, o pedófilo comete vários perpétua, e no Brasil, como aconteceu na Operação Tapete Persa, um político envolvido que claramente comprovado em inúmeros casos, recebeu 1 ano, 3 meses de condenação e depois foi convertido em cesta básica. Porque como a lama de Mariana, que arrasta e mata por tudo por onde passa, a flora, a fauna e o futuro e a esperança de futuro de melhores dias dos moradores locais, a lama da prostituição infantil e a lama da pedofilia está roubando o futuro das nossas crianças. É o que tinha para dizer. Muito obrigada, senhora presidente.